Eu vou então mostrar aqui como que a gente instala o Sybase, SAP ASI no Debian. No caso, eu vou usar o Debian 10. E eu vou deixar ele configurado com foco para receber a replicação USP. E só um aviso, né? Eu não manjo nada de Sybase, então aqui é o mínimo do mínimo para conseguir fazer a coisa funcionar e a gente conseguir pegar os dados, tá? Então a gente fez aqui exatamente o que está na documentação lá do Sybase para Linux e colocamos o passo a passo. Bom, para instalar o Sybase, não tem muito segredo, na verdade. É baixar um executável que eles têm lá no site deles, rodar esse comando chamado setup bin e, e interagindo na tela de instalação com as opções que tem lá. E aí tem um jeito de você passar um parâmetro chamado "-r", que ele vai guardar as respostas que você deu no arquivo, que a gente chama de response, mas você pode chamar do que você quiser. E aí ele vai guardar resposta por resposta. Aí você pode reinstalar depois passando esse arquivo como parâmetro. Para você então. Esse parâmetro do arquivo eu não conhecia ainda, bem interessante, porque eu tentei fazer várias vezes, depois eu tinha que lembrar das respostas que eu tinha colocado, sabe? É Sim. que na verdade eu fiz sem ler a documentação, né? Ah, então, basicamente é isso. Você baixa o executável, roda esse comando aqui e instala. E aí você pode guardar as respostas e reutilizá-las. Então ele tem essa sacadinha. E aí então dá pra você, enfim, ir testando vários ambientes, né? E aí, deixa eu só ver aqui. O que tem que fazer mais ou menos, né? A gente está usando a versão Express, que é aquela versão gratuita, que tem o limite de 50 GB de banco, né? Aí algumas coisas que tem na documentação, tem que criar o usuário, o grupo Sybase, instalar umas dependências aqui no Debian, escolher os tipos de servidor que você quer, porque tem vários tipos de servers, né? Então, no nosso caso aqui, a gente só está usando o principal mesmo, que é o SAP ASI e um servidor de backup. Mas tem uns outros servidores lá de interface gráfica, não sei o que, mas eu não usei isso aí não. É, Aí tem que configurar um service, né? Lá no systemctl para subir e derrubar o Sybase. Tem que colocar as variáveis de ambiente. Quer dizer, desculpa. Iniciar o serviço quando religar a máquina, né? Isso tudo você tem que fazer manualmente, né? Se você instalar dessa maneira que eu falei aqui. Rodar o setup pin. Não sei se chegou a fazer essas coisas aí. É, Sim, eu fiz essas coisas, mexi no systemd para poder habilitar o serviço, né, no boot. é, Fiz tudo esse negócio aí. e aí tem que carregar as variáveis de ambiente para ter o comando lá do ISQL. Enfim, tem um monte de coisa que tá tudo na documentação lá, gigantesca. E que é chato ficar fazendo e refazendo isso daí. Então, a ideia então de usar o Ansible então o Ansible é uma ferramenta que permite você criar o passo a passo da configuração e instalação de algum serviço. Então, e aí o Ansible tem um conceito chamado role, né, que é um jeito de você encapsular uma lógica, é como se fosse um plugin, né, deles. Então você fala assim, eu quero uma role, eu tipo, quero um plugin para um módulo, enfim, para fazer tal coisa. No caso aqui, a tal coisa é instalar o SAP ASI para replicação. Então, todos esses passos aqui, a gente deixou uma role pronta para fazer tudo isso. Então, a vantagem de usar o Ansible é isso. Você já tá tudo prontinho ali e você pode mudar pontualmente uma coisa ou outra. É, e aí, então, lá no Ansible, basicamente, o que a gente faz é isso. A gente coloca lá que a gente quer incluir uma role, no caso aqui a role é essa, e a gente passa aqui as variáveis que a gente quer para essa role. Eu vou mostrar depois fazer isso, né? E aí pronto, você está com o Sybase instalado e configurado por essa role com essas linhas aqui.
Então, basicamente isso. Deixa eu mostrar aqui. Mas com as opções e tudo, ou as opções são passadas em algum outro arquivo? As opções são passadas por variáveis. Vou mostrar aqui. Ó. Então, esse aqui é o Uhum. repositório principal. Então, esse Ansible Roles SAP ASI está no repositório da Flash, por enquanto. Depois a gente vai mover para o USPDev. Mas, por enquanto ele está aqui. E aí, na verdade, a gente nunca faz nada do zero, né? A gente copia de alguém, né? Então, tem esse cara aqui, o Andrew, que ele fez uma role para o SAP IQ. Que, pelo que entendi, é uma outro tipo de Sybase com outra pegada, mas tem uma parte da configuração que é comum. Então, eu fiz um fork desse camarada e adaptei para funcionar no SAP ASI. Tá? Então, então ele não foi feito do zero, né? A gente já aproveitou umas coisas, estavam bastante coisa que ele já tinha feito, só adaptei para o SAP ASI. E aí como que funciona? Então, primeira coisa, se você não usa o Ansible e quer ver o que tem que ser feito exatamente, na pasta tasks tem um arquivo chamado main, e esse main tem a ordem que cada task vai ser chamada, né? Então, por exemplo, a primeira é user. A gente pode voltar lá e clicar em user. E aí tá no jeito Ansible de fazer aqui. Então o que isso aqui faz? Instala o sudo, cria um grupo Sybase, cria um usuário Sybase e coloca o Sybase como sudo. Fez tudo isso. Aí a próxima task. Limit. Então vamos lá ver o que tem no limit. Então o limit vai lá e roda esse comando no shell. O limit "-s unlimited". Então, e mexe no pan também. Coloca esses parâmetros. Então, se você não quiser usar o Ansible, o que não é uma boa ideia, né? Melhor usar o Ansible. É, também tô achando, velho. Você pode ir varrendo dessa maneira, né? Ou olhar a documentação também, dá no mesmo. É que na documentação, o problema é que ela é meio genérica para qualquer Linux. Então, e esse daqui é especificamente para o Debian. Então, você usa Debian, já está prontinho aqui, né? Na documentação é para qualquer Linux e se você for, tem vários blogs assim de sysadmin, né, que a gente vai e muitos são muito bons, mas eles, apesar de serem muito bons e explicarem direitinho para Debian, para Ubuntu, por exemplo, eles explicam certinho, mas instalando num ambiente que seja bom para a pessoa que está escrevendo o post, sabe? Sim. E como ele tem muitas opções, nossa, cara, na hora que a gente começa a instalação do Sybase, na primeira vez eu tava em dúvida no que escolher, sabe? Eu não sabia o que eram aquelas coisas, na verdade, né? Sim, sim. Não, eu confesso que eu também fiquei muito perdido, assim. O que me salvou, assim, um pouco, foi essa role desse cara aqui. Que aí eu fui entendendo como que ele fez aqui nessa outra versão do Sybase, mas a ideia é. Ele fez tudo na main aqui, tá vendo? Ele fez um main grandão aqui, ó. Assim, aí você separou pra deixar mais organizado, né? E também porque eu faço mais configuração que ele, então tá vendo? Ó, criar o grupo Sybase. Então esse aqui eu peguei dele mesmo. Arquivo do response. Então, por exemplo, peguei essa ideia dele. Então, depois que eu fui entendendo um pouco a lógica, eu falei, beleza, é isso. Então, foi melhor do que olhar a documentação, né? Mas eu tive que ver a documentação para deixar certinho, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na nuvem aqui, USP. E essa role aqui, deixa eu só mostrar. Eu tentei deixar tudo no README aqui, tudo que tem que ser feito. E a gente já usou em produção, tanto o Debian 9 quanto o Debian 10, tá? Ela funciona muito bem nos dois. Então, se você estiver usando qualquer um dos dois, pode usá-la. Então, vou colocar ó, how to sobre o Sybase, né? Vou colocar sobre replicado no direto, vai. Então, estou criando a máquina aqui virtual. Eu coloquei nome muito grande. Vou colocar how to replicado, tudo junto, vai. Então, beleza, eu estou criando essa máquina virtual how to. Aí eu vou criar aqui um disco em storage. Vou colocar how
How to replicado. Vou colocar 100 aqui, porque vai ser um disco de 100 GB. Vamos supor que seja isso. Tá, beleza. Tá aí. Então, então aqui são as coisas que a Role faz, tá? Que eu já mostrei lá no slide, mas aqui tem tudo descrito, que estão naquelas tasks, basicamente, né? Aí tem um extra aqui, que a gente colocou esses dias, tem um script para fazer o backup, né? Do banco de dados. Ele faz diariamente aqui. Então esse script está pronto também, vou mostrar. Tá, então, antes de falar do Sybase especificamente, vou falar do Ansible, tá? Porque então, já que a gente vai usar o Ansible, tem que falar um pouco do Ansible. Como que o Ansible funciona. O Ansible, você encapsula tudo que você precisa num diretório. Então, eu vou criar esse diretório aqui. E vou chamar ele de how to replicado, né? Deixar tudo igualzinho, né? E o Ansible, a gente precisa de ter aqui alguns arquivos, tá? Um arquivo é o ansible.cfg, que é o arquivo de configuração. O outro é o hosts, com os IP e dados de conexão do nosso servidor. E o playbook em si. Tá? Então, é isso aí. Esses 3 carinhas. Eu tenho um repositório aqui que eu sempre copio e colo, que é esse aqui, ó, o Ansible Dev Environment, que eu já deixo um esqueletinho aqui, mas tem um monte na internet, mas eu vou pegar esse é meu mesmo, que é o que tem que ter em cada um. Então, eu vou copiar esse aqui, o Ansible CFG. Eu vou fazer com... Eu posso abrir a pasta inteira aqui, deixa eu abrir a pasta inteira com esse camarada aqui. Então, esse é o ansible.cfg. Vou pegar um arquivo aqui de hosts. Opa. Então, aqui, os hosts são os parâmetros de conexão, tá? Então, eu vou lá na nuvem. Minha máquina já foi criada. Eu acho. Aqui, ó, how to replicado. Eu vou vir aqui em Network. Clicar aqui. Aqui tem os meus IPs. Eu vou usar esse primeiro aqui, esse 47. Então eu já copiar ele aqui na... Você tá aí, né? Só pra saber que eu não... Tô sim, eu só não tô falando pra não atrapalhar Tá bom, o andamento aí. beleza. Então eu vou criar um redirecionamento de porta aqui. Então eu vou pegar a porta 22. Vou criar a porta aqui 47. Sei lá. 212. Eu já deixei essa porta com o firewall aberto aqui na própria nuvem, então acho que eu não preciso fazer nada, só isso. E vou redirecionar aqui para a VM do how to replicado. Tá, então beleza. É só fazer um teste, tá? Então eu vou dar um SSH aqui. Root. Aquela sua máquina já vem com o SSH configurado? Sim, porque é um template. A única questão que tem naquele template é que eu já deixo a minha chave privada do SSH naquela máquina, então não preciso ficar configurando Ah, isso. sim. É, Não, porque eu ia te falar que quando eu subo a máquina aqui, eu preciso usar aquele console horrível da Internuvem para sim. poder até habilitar o SSH lá para mim, para depois eu usar outro terminal. Não, você pode colocar. Você vai numa máquina, coloca a sua chave e transforma num template. Posso te mostrar depois, mas é bem tranquilo. Beleza. Hum, Eu comecei a mexer com esse negócio de template, só que aí eu não usei nenhum, porque eu fiquei com receio. Porque uma vez eu peguei um Ubuntu 16, por exemplo, e atualizei para o 18 lá, né? E o pessoal da Internuvem falou para mim que não era bom fazer isso, porque a 16 estava homologada e não sei o que. Eu pensei, então eu não vou deixar, vou mexer nos templates do jeito que estão, né? Mas não, o Debian lá ainda tá no 8, né?
Não, mas você pode criar. Então, se você pegar um Debian 8 atualizado, dá problema. Mas você pode instalar o Debian 10, que foi o que a gente fez. Então, eu não fiz esse tipo de coisa porque eu achava que não era recomendável por não ser homologado lá pelo pessoal da Internuvem. Não, eu fiz. Eles falaram, ó, não é homologado, mas pode usar. Eu falei, beleza. E tô Aí usando. vai ser homologado por você, né? É. Mas, cara, quase todas as nossas máquinas são Debian 10. Não tem problema, não. Sim, sim. Não bom, pelo menos não deu problema até hoje, então. É, então, beleza. Então, eu criei essa porta aqui, ó. Deixa eu copiar essa. Deixa essa porta aqui nesse arquivo, depois a gente arruma. Então, só para testar, fazer um teste de conexão. Vou dar um Enter aqui, ó. E pá, tô na máquina virtual lá, que acabou de ser criada. Então, já vou aproveitar, vou lá na nuvem. É, vou voltar aqui na minha. Aquele how to. Aqui. E vou adicionar aquele disco, tá? Cadê aquele disco? Aqui. Vou adicionar um disco novo aqui. Eu nunca lembro. Ah, não, acho que é o contrário, tem que ir nos discos, né? How to replicado aqui. Não tá atachado em ninguém. Eu vou atachar ele naquela máquina lá. How to replicado, tá vendo? Sim, sim. Então, beleza. Então, aqui em fdisk-l tem um disco de 100 GB aqui, ó. Bom, aí eu vou criar uma pasta aqui chamada barra replicado. Isso eu estou no servidor lá. Replicado. Beleza. Aí eu vou também criar uma partição nesse disco aí, né? fdisk. Aí vou colocar aqui. Eu nunca lembro, é A, né? Para adicionar. Não, N. Desculpa, N. De new. Deixa ela primária. Beleza. E aí W para salvar. Beleza. Aí vou dar uma formatadinha também aqui nesse disco. Nunca, né? MK. Toda vez que eu uso Fdisk, eu teclo esse M para ajuda. Nunca lembro. Qual que era o caminho até o XVDB, tá? Então BRXVDB1, né? Então beleza, vou formatar ela como XT4 e já era. Aí eu poderia até colocar no fstab tudo pra montar, mas eu só vou fazer isso agora, depois eu vou deletar, eu vou montar assim mesmo, tá? XVDB1, vou colocar naquele barra replicado. Isso aí. Então beleza, a gente tem um disco aqui, ó, de 100 GB montado, né? Então vamos instalar o Sybase aqui nessa pasta, né? Beleza? Então acho que aqui é só isso, a gente pode sair daqui da máquina. Então o Ansible, até esse procedimento de montar aqui eu poderia ter feito com Ansible, mas não quis, na verdade. o ideal é que a gente não faça nada, né, na máquina. Aí serviria só para esse caso aí, né? Isso. Porque aí podia variar Com o ambiente, né? conforme o ambiente, né? Isso. Então, mas a ideia é que é isso, você não acessa a máquina para ficar fazendo coisa, você faz tudo via tasks, né? Então daqui para frente eu vou fazer tudo com tasks. Eu vou então aqui o code, né? Então vou arrumar então primeiro o parâmetro de configuração aqui. Então o arquivo hosts do Ansible é onde a gente coloca os parâmetros de conexão. Então no meu caso aqui é ICP. Eu vou colocar aqui, sei lá, nuvem. Vou colocar o seu nome. Nuvem. E aqui posso até tirar isso daqui. Vamos lá. Então, o que eu vou passar aqui? Eu quero passar o nome da máquina. Posso tirar. Eu posso até deixar só nuvem mesmo. Nuvem. Então, nuvem, o IP. Certo? Aí eu passo as variáveis. Então, uma delas é o usuário. No meu caso, eu vou conectar como root mesmo. E preciso de uma variável para porta, que eu nunca lembro qual é, então eu venho aqui e procuro Ansible SSH port hosts.
É, deixa eu pegar aqui qual que é a variável certa. Nunca é fácil. Aqui, aqui, ó. Essa aqui. Ah, isso aqui. Era meio fácil, na verdade, tudo bem. Então, ó, Tem aquele programinha Zio lá que a gente andou usando pra ver documentação. Ele tem também documentação pro Ansible. pode crer. É isso, então, ó, eu vou chamar minha máquina de nuvem. O IP dela é essa, o usuário é root e a porta é essa daqui. Acho que isso já é suficiente. Aqui não precisa mexer nada. E agora é só entrar no nosso playbook, que não tem nada por enquanto. Então aqui na própria documentação da role do Ansible, tem um playbook aqui de exemplo. Então, só que o meu host aqui eu chamei lá de nuvem. Então, eu coloquei deploy Sybase nuvem, tá? Então, é isso. Aí eu vou colocar aqui o caminho da minha role, né? Que eu não baixei ela ainda. Então eu vou clonar aqui na mão mesmo. Vem aqui, copiar. Vou lá na minha pastinha, então. Você pode colocar em qualquer lugar, mas eu prefiro seguir o padrão, que é criar uma pasta roles e colocar ela lá dentro, né? Então, beleza. Esse é o caminho dela aqui. Deixa eu voltar lá aqui. Então, ó, o nome da role que eu quero é incluir. Não é esse aqui, né? É Ansible Role SAP ASI. Esse aqui, vamos colocar um nome mais bonitinho, né? Carrega. Tudo onde tem name aqui é o nome da tarefa, né? Você pode escrever o que você quiser. Carrega role SAP. Isso aí vai aparecer quando ele estiver executando? Isso. Ah, legal. Então, como que quando você carrega uma role, você coloca include role, coloca o nome da role, no caso eu deixei esse mesmo, e configura as variáveis, tá? Então, como você sabe que variável tem em qual role? Normalmente tem uma pasta default, você vem aqui em main, e aqui vai ter as configurações que você pode passar para essa role. Então, tudo isso aqui é alterável, né? Então, nesse caso aqui, eu já deixei no readme mesmo as principais. Que são essas daqui, ó. Então, o barra replicado, o caminho do log, o arquivo, né? Então, agora, a gente tem que ter o arquivo de instalação do Sybase. Você tem que baixar lá no site do Sybase, tá? Eu baixei, deixei aqui num site chamado public.fflash.us.br. Eu deixei aqui, que é aqui, ó. Mas você pode baixar, se quiser pegar daqui, pode pegar também, mas pode baixar lá a versão mais nova, tal. Então aqui eu tô no servidor, tá? Vou dar um wget naquele arquivo, ele é gigantesco, tem 2 GB. Mas na nuvem aqui é rápido. Aí esse download você pode colocar no playbook também. O que a gente vai colocar no playbook é o nome o caminho onde você colocou o seu. Assim, mas se você quisesse fazer esse wget aí pelo Ansible, daria? Daria. É que eu não fiz aqui, porque como é um arquivo muito grande. Peraí, Não, mas eu tô perguntando só pra ficar registrado. É que Sim. às vezes o pessoal que for ver nunca ouviu falar, né? De repente acha que tem que acessar o servidor pra baixar as coisas, mas pode baixar por aí. Pode. É isso. Só que ia ser demorado, né? Isso. Que são mais de 2 GB, né? Aqui é mais fácil eu fazer o que eu fiz aqui. Vai lá, dar um wget e já era. Então tá aqui, ó. Então tá lá no caminho certinho já. Já tá exatamente esse caminho, né? Então aqui qual que é o nome do host que você vai colocar? Vou deixar esse mesmo, replicado. Aqui você pode colocar, poderia ser outra coisa, poderia ser ponto .eca. Vai. Aqui é a senha do servidor. E aqui se você vai habilitar o backup ou não e para qual banco de dados.
tá? Então, sei lá, podia ser echo aqui. É, e é isso. Na verdade, isso tem mais variáveis que a gente pode mudar aqui. Vamos olhar. Então a gente pode mudar o IP, por exemplo, do SAP ASI. Podemos mudar parâmetros lá do destino de backup. E aí tem que mudar dias que vai manter o backup. Daqui são 5. Então, por enquanto, são as coisas que tem, né? Então, eu já deixei aqui uma coisa que eu vou deixar mais para o futuro, se alguém quiser se aventurar também, que é configurar outros serviços, né? Como eu disse, eu só estou usando o SAP ASI mesmo e o Backup Manager. Mas tem outros serviços do Sybase que podem ser habilitados. Então, eu já deixei meio pré-pronto aqui para no futuro habilitar mais coisas. Vamos voltar lá para o README. Então, a princípio é isso, a gente consegue rodar. Deixa eu só dar uma checada. Vamos ver. Vamos testar. Se não rodar, a gente vê o que está faltando. Mas a princípio é isso. Então, como que a gente roda então uma configuração, né? Como que a gente roda um playbook, desculpa. Então, o playbook é onde tem as receitas para você provisionar o seu servidor. E aí só tem um detalhe aqui no playbook. Deixa eu deixar ele rodando. Vamos ver se ele vai rodar. Tipo, vamos ver se ele pegou acesso na máquina. Aqui ele tá checando o acesso. Tem que ver se eu fiz o host direitinho. Deixa eu ver se eu fiz o host direitinho. Chama a nuvem, esse é o IP, o usuário root e essa porta. Deixa eu ver aqui, só cancelar ele de novo, que às vezes a rede aqui em casa não é lá aquelas coisas. Eu acertei o IP aqui, deixa eu ver. 200, 144, 255, 47. Acho que é isso, né? Usuário root, porta é essa. Eu acho que é só esperar mesmo. É verdade. Foi. Paciência, né? Então, ó, dicas. Você fala assim, vou ter um playbook só pra rodar isso, só para instalar o Ansible. Não, normalmente a gente faz mais coisa no servidor, né? Então, por exemplo, você fala, eu vou instalar o MySQL, sei lá, vai ser um servidor de todos os bancos de dados. Então você pode vir aqui e tal, colocar uma outra task, né? Por exemplo, sei lá, instala MySQL. E aí você fala, o role que eu vou usar é do Jardim lá, tal, ponto MySQL. E aí instala o MySQL. Vou instalar também no playbook, quero instalar o Postgres também, né? Postgres, PGSQL, né? E assim por diante, né? Então, o playbook você vai encapsular toda a lógica de construção da sua máquina. Então, vamos supor que... Isso aí, se você precisar subir uma máquina nova, por exemplo, você tendo um desse aí, você já executa ele e ele vai configurar tudo que você precisar, Sim, né? então vamos supor, eu vou configurar o NTP na minha máquina. Tem que fazer isso. Então, vou lá, NTP. E aí você sempre... A ideia é essa. Então, você tem uma role para cada bloco de configuração. E aí Tem gente que usa Ansible para configurar até desktop, eu tava vendo outro dia. Sim, sim. Acessa lá, você já aplica tema, faz um monte de coisa, tudo por um arquivo desse Sim. rapidinho. Na verdade, a nossa ProAluno é assim, cara. Ó, inclusive, aqui, ó, GitHub /fflash /proaluno. Aqui, todas as máquinas da ProAluno são construídas com esse repositório, que é o Ansible. E faz toda a configuração necessária. Então, por exemplo, aqui em Playbooks, ó, tem aqui as máquinas ProAluno da Letras. Ela é construída dessa maneira. Mas sim, você pode fazer desktop, o que você preferir. Deixa eu voltar lá. Então é isso. Agora ele vai demorar um pouco, porque o processo de instalação do Ansible
desculpa, do Sybase ele é lento mesmo. Como a gente viu, ele tem 2 GB de tamanho, só aquele é, arquivo zipado lá. Mas a ideia também do Ansible é o seguinte, e é isso que é a mais vantagem. Vamos supor que eu construí essa máquina hoje. Tô aqui, construí bonitinho. Mas aí amanhã eu percebo que falei, putz, precisava instalar também um Apache nessa máquina. Você vem aqui, coloca a task de instalação lá do Apache. Vamos supor que seja, sei lá. Apache não, vamos colocar uma coisa mais legal. Configura time zone. Aí você tem lá a sua rule que vai fazer isso, tal, blá blá blá. E aí você pode rodar de novo o mesmo playbook, porque o Ansible tem um conceito chamado idempotência, que significa que você pode rodar e rerodar a sua tasks várias vezes, né? Então, Mas quando ele vê que alguma coisa já está instalada, ele, ele não executa a task ou ele executa e o apt vê que já está instalado, por exemplo? não, ele pula. Ele vai dar aqui, ó. Tá vendo que tá dando. Aqui tá tudo change porque é, tudo tá sendo aplicado agora, mas na próxima vai estar como skipped. Se eu tentar rodar de novo algumas coisas. Porque Ah, ele é suficientemente inteligente para saber que já foi rodado, né? Então você pode rodar várias vezes. Aí eu tinha falado do arquivo de response, deixa eu só mostrar ele aqui. Então dentro da role aqui, ó, tem a Ansible Role SAP. Dentro de templates tem um arquivo response. Então vamos supor que por algum motivo você quer o seu ambiente um pouquinho mais diferente. Você pode alterar aqui, tá? Esse aqui tá testadinho, bonitinho e configurado com os parâmetros que o pessoal que mexe lá com o servidor replicado me passou. Então aqui está configurado dessa maneira, mas se por algum motivo você instalou lá o executável, rodou, gerou um outro response e quiser mudar algum parâmetro aqui, você pode alterar, tá? E se esse parâmetro for bem legal e achar que todo mundo deveria usá-lo, você pode transformar ele numa variável e mandar um pull request para a role ficar mais genérico. Então, por exemplo, se alguém quiser contribuir com alguma coisa, um jeito fácil aqui, ó. Primeiro pull request da vida. Você vem aqui, a gente deixou a porta 5000, mas fala, no 5000 eu não quero usar a porta 5000. Quero usar 5001. Ou quero deixar isso genérico. O que daria para fazer? Vem aqui, apaga isso daqui, ó. Coloca assim, ó. Coloca SAP ASI. É sempre bom prefixar o nome das variáveis com o nome da role, no caso aqui SAP ASI. Port. Aí você vai lá no default e cria a variável também. Port. Aí você coloca 5000 a default. Mas o que eu fiz aqui? Significa que agora quem for usar essa role pode vir no playbooks e setar uma porta diferente. Por exemplo, né? Posso vir aqui, cadê o meu playbook? Aqui. Então, supor que eu sou a pessoa que estou usando. Agora tem uma porta. Eu posso parametrizar a porta. Eu quero colocar 6000. Sacou? Então, esse é um jeito de você contribuir, né? Deixa eu voltar aqui o que estava antes. Aí se a pessoa não colocar, ele pega a genérica Pe- que tá lá no Pega, tá default. no default, isso mesmo. Então, você fala, por que não estão tudo como variável aqui? É porque a gente não teve tempo mesmo, tá? A gente mudou. A Imagina. gente mudou o que era necessário naquela hora, mas enfim, dá pra deixar melhor, entendeu? Deixa eu tirar isso aqui também. Beleza. Aqui, ó, ele já descompactou. Ele arrumou as permissões. E ele ainda não entrou no setup bin ainda. Ele vai entrar. Então essa é a parte que vai ser mais demorada, na verdade. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui também. Tem aqui também o backup que eu falei, né? Então aqui já tem um shellzinho, script de backup que ele mostra
ele vai gerando backup para você, e aí isso aqui está bem parametrizado, né? Ó. E aí você consegue controlar pelas variáveis. Então, por exemplo, ó, o backup aqui no caso vai estar habilitado e vai estar por uma. Ele vai fazer o backup do banco de dados ECA. Então, você pode, enfim, se quer mexer alguma coisa na lógica do backup, é só mexer nesse arquivo. Então, assim, a role está do jeito que a gente precisou, né, até esse momento, mas eu acho que ela dá pra melhorar mais ainda, né? Isso aí é muito interessante porque se tem outras pessoas que vão mexer, quer saber o que foi feito na máquina, olha um arquivo desse já sabe de tudo, Sim, né? sim. E você sabe exatamente o que foi feito, né? O problema é de alguém pegar, É executar. porque eu tenho um problema terrível com documentação. Então eu faço as coisas nos servidores, depois o pessoal pergunta pra mim, cara, eu tenho que sair procurando o que eu fiz, às vezes até no history do console lá do servidor pra poder passar pra Sim, não, pessoa. então, o Ansible, cara, ele resolve esse problema. Tipo, se você for muito disciplinado, e a gente tá tentando ser aqui, a gente não entra no servidor pra nada, cara. Ou pontualmente pra fazer que nem eu. Entrei lá pra colocar um arquivo targz, que também, como você falou, poderia ser uma task. Mas nesse caso tem um motivo que eu não queria fazer uma task muito longa, porque como o SSH parte da minha máquina e vai pro servidor, essa cópia da minha máquina para o servidor seria demorada por causa da minha banda aqui. Então, eu deixei de uma maneira que você coloca lá no servidor, que a banda lá é muito mais rápido, né? Do que executar remotamente. É, Sim, se fosse aqui ia demorar quase o dia inteiro pra baixar. então, assim, mas o Ansible é isso. Você sabe exatamente o que foi instalado, como foi instalado e qual o estado da máquina. E melhor, se a máquina der qualquer problema, e isso acontece, você reconstrói ela rapidão, assim. Então, que nem você viu, tipo, os passos foram poucos. Eu fui lá, criei um servidorzinho virtual e tô rodando aqui. Já era, tipo, não tive muita dor de cabeça. Vamos supor, troquei a máquina lá. No hosts eu fui lá e falei, puta, vou migrar para um servidor novo aqui. Copiei essa linha, colocar, vai ser o nuvem 2. Aqui vai ser a porta essa, por exemplo. Aí beleza, no playbook você vem aqui, ó, nuvem 2, roda o Ansible Playbook para essa nova máquina, ele vai deixar bonitinho. O que eu costumo fazer é deixar comentado aqui, ó, sei lá, antes de rodar o playbook, opa, foi tal, 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 tal. Então, no meu caso, o que foi feito? Foi montado lá o disco de 100 GB, a gente colocou o arquivo zipado aqui do Sybase, etc, etc, etc. Então, quem for rodar esse playbook numa máquina nova e não foi você, se essa pessoa que vai rodar não for você mesmo, a gente. A pessoa vai conseguir saber o que foi feito, né? Para construir uma máquina nova. É muito bom Sim, isso aí. agora sim, ó, ele entrou no processo de instalação. E agora sim ele tá fazendo aquele passo do slide lá, que é o. Deixa eu voltar aqui deixa eu ver se eu tenho a apresentação aberta aqui ainda. Aqui. Então agora ele tá rodando isso aqui. Só que assim, eu gastaria tipo umas 2 horas para fazer toda aquela pré-configuração, criar usuário, não sei o que, muda a permissão, coloca não sei o que. Aqui, ó, agora ele já fez tudo. Fora que você tem que lembrar ou ter anotado pra poder copiar e Sim, colar. E ali você fez uma vez, teve a dor de cabeça uma vez pra poder deixar funcionando e agora tá lá, né? sim. Gravado. E aí, deixa eu voltar aqui no README. E é isso, ele vai instalar e já está pronto para usar. E aqui eu coloquei uma série de configurações para fazer na pós-instalação, caso você vá usar esse servidor para receber a replicação. Então eu vou comentar elas aqui. Na verdade é meio que seguindo o que está aqui. Como disse, eu não manjo nada de Sybase, então só meio que segui a orientação e coloquei o que eles pediram. Mas tem uma parte aqui que é importante, que é o seguinte. Essa versão aqui,
se você olhar no response file, a gente está usando a Express que permite usar 50 GB só. Na verdade, só não, né? Para replicação isso está suficiente, né? No meu caso aqui é só replicação e mais nada, e tenho certeza que a gente não vai ter nada além da replicação nesse servidor, então tá ok. E se você tentar criar um banco de dados maior do que isso, ele vai dar essa mensagenzinha aqui, né? Ó, você passou o limite dessa versão Express. Então lá no response file, uma parte desses 50 GB já é alocada para a própria configuração dele, mais ou menos quase uns 5 GB, e sobra mais ou menos uns 45, tá? Então, conversando com o pessoal que mexe com o Sybase, lá na superintendência, eles recomendaram o seguinte: a gente cria. Aí tem um conceito que é um pouco diferente, né, pra gente que mexe com MySQL, Postgres, que você cria um negócio chamado device aqui, e você cria o banco dentro desse device, né? Você fala assim: ó, esse banco vai usar esse device, né, especificamente. Então você cria esse device com esse comando, disk-init, coloca o nome do device. Então aqui eu coloquei flash 1. Coloca o caminho que você quer salvar. Então vou colocar lá no barra replicado, que eu sei que esse lugar é grande. E o tamanho. Eu quero um device de 20 GB. Se você precisar deletar porque fez alguma coisa errada, então eu, por exemplo, deletei várias vezes. Eu fui mexendo no tamanho para ver qual que era melhor. Então aqui é o comando para deletar. E aqui, para cada banco também, você pode criar um device para ele guardar o log transacional daquele banco. Então aqui também chamei de flash 1, log 1, né? E aqui no caso do log deixei um banco de 3 GB. E aí na hora que você vai criar o seu banco, então dá um create database, e isso é igual. Mas aí você aponta para aqueles devices, né? Fala assim, ó, o device de data é esse aqui, e eu quero usar os 20 GB. E o log, o device de log é esse daqui. Eu também estou usando tudo. E o interessante é que ele aloca mais 20 GB. Se você for lá nesse caminho aqui, ó, ele, mesmo você não tendo nada, não salvou nada, ele aloca isso aí. Talvez por performance, não sei como ele funciona internamente. Porque se for dinâmico, ele vai demorar mais mesmo. Né? Ele aloca tudo isso daí. E aí, ó, daqui foi uma recomendação deles também. Vamos supor que seu banco passou os 20 GB. Você pode criar um outro device, um 2, em um log 2. E você pode dar um alter database e adicionar aqui, ó, o 2 e o log 2, por exemplo. Tá? Aí ele vai ficar gravando Isso. nos dois. Ele grava nos dois. Pô, legal isso. Eu, pra falar a verdade, não entendi muito bem como que ele grava nos dois, mas como eu falei, eu vou seguir na receita e deu certo e tá rolando. Eu tô aqui só imaginando, assim, na posição de leigo, ele deve fazer mais ou menos igual aquele sistema LVM, né? Que você tem vários Ah, discos e você pode ter uma partição usando um pedaço de cada sim, disco. eu acho que deve ser algo nesse sentido. Até porque ele aloca, né, o volume inteiro, né? Então deve ser bem rápido, que ele já deixa o volume preparado para receber os dados, né? Bom, aí aqui são outros parâmetros de configuração que eu setei aqui porque eles pediram, e aí já era, cara. Depois disso, você cria um usuário lá dbment, né, que é um alias pro seu usuário DBO, que é o padrão, né? E é isso. Aqui nesse region tem bastante coisa. Então aqui eu coloquei alguns comandos, mostrar tabelas do banco de dados. Então como que eu faço, né? Não tem um show tables, né? Eu não achei, na verdade. Procurei de várias maneiras e achei esses dois comandos, esse e esse, para ver as tabelas. Não tem um show tables, incrivelmente, deve ter um outro jeito. Mas eu só achei assim. Aqui é um comandinho legal para subir os como que eles chamam? Os patches lá para os alter tables. DAI, né? Acho que é Eu DAI, esqueci né? o É nome. DAI? Nossa, é DAI, É, né? isso. É DAI. Então, Ah, as alterações do banco de dados você pode subir dessa maneira. Você pode passar como parâmetro, né? E é isso. Se quiser criar então usuários adicionais para enfim, usuários de consulta para o pessoal usar o banco de dados localmente nos sistemas, tal. Aqui é como você gera um
Isso tudo aí pode ser feito com o Debeaver, né? Que você até eu vi que você colocou um link Sim, ali sim, pra é ele, né? isso. Você pode usar o de Beaver. Cadê ele? Tá em algum lugar aqui. Aqui, né? É, Tá aí não, aí mesmo, nessa tela mesmo, é. só que mais Não, pra cima. acho que essa parte de criar usuário, acho que não, hein? Isso aqui não. Mas, ele Cria cria? também, Pode ser. Eu, não, eu só cria. uso o de Beaver pra fazer o select mesmo e pegar a consulta depois de jogar no sistema que eu quero. Aqui pra gerar um dump. Uhum. Então, assim que faz o dump. Então, dá um dump no nome do database, Flash, coloca o caminho. E aqui para carregar o dump, né? Dá o load. O load database Flash e carrega o dump. Então, é isso. Então, isso aqui são. Eu vou fazer agora todas as configurações. Ele tá rodando aqui ainda. Opa, cadê? Mas a ideia eu vou fazer tudo isso aqui. Eu não sei se a gente dá. Ó, eu vou dar uma pausa. Eu vou dar, só na minha. No script de backup você tá pegando o arquivo do banco ou você tá fazendo dump aí pelo Sybase? Não, a gente faz o dump pelo Sybase mesmo. Vamos lá. Legal. A gente pode ver o script, né? Tá aqui em templates. Não, mas se não for, se você não fosse falar de outra coisa agora, Não, não, depois a não. gente vê isso. Aqui, ó. Dump. Ó, é exatamente aquele comando lá. Use master go dump database, o nome do banco, né, que você configurou para fazer o backup, e ele vai salvar aqui, ó, no caminho que você colocou. Uhum. Posso até mostrar o nosso aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, não, esse é o que está instalando agora, né? Deixa eu lembrar. Então aqui, ó, var não. Esse é o replicado mesmo nosso, tá? Tem a pasta backups. Ó, aqui foram os últimos, ó. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui. Então, por exemplo, hoje foi feito às 2 da manhã. É sempre feito às 2 da manhã, né? Uhum. E aí eu mantenho aqui 3, 6, 7. Então mantém os últimos 7. A gente mantém uma semana, né? Era isso a lógica. E é todo dia de madrugada, às 2 da manhã, ele faz um backupzinho, um dump, né? Então a gente consegue carregar. Então vamos supor que você quer da sua máquina ter uma cópia. Essa cópia não precisa estar tão atualizada assim, mas você instalou o Sybase na sua máquina, quer ficar fazendo umas consultas mais perigosas, não quer mexer no de produção, né? Eu faço isso, eu pego aqui esse arquivo de backup, instalo o Sybase na minha máquina com Ansible, que é rapidão. Depois dou um load nesse carinha aqui, nesse arquivo. O load é dessa maneira aqui, ó. Tá lá no final, né? Aqui, ó, load database e aponta para aquele arquivo. Já era. Ah, não, tem que dar um online no database para colocar ela como online e aí ela tá no ar. Aí você consegue ter uma cópia idêntica na sua máquina e brincar um pouco. Enfim. E é backup também, né? Se precisar do backup, você tem backup. Se der qualquer merda. Claro, você tem que pegar o backup e tirar da máquina. Tem um outro procedimento, que aqui o backup está na própria máquina, né? Mas aqui, aí você pega da. É. E essa instalação que você faz aí na sua máquina, você instala na máquina mesmo no host ou você cria alguma coisa com máquina Não, não, virtual? eu uso no libvirt. Eu tenho uma máquina virtual no libvirt Uhum. que tem. A gente tem na verdade, todas as nossas máquinas virtuais da nuvem e locais também, a gente tem elas virtuais no libvirt. Igualzinha. Porque como a gente faz com Sim. Ansible, a gente provisiona, em vez de apontar para o servidor principal, a gente aponta para uma máquina virtual da nossa máquina e a gente tem uma máquina É, idêntica à que está na produção para testar, entendeu? é isso que eu ia comentar agora, porque se a gente usar a abordagem mais antiga, né? Era muito difícil você ter exatamente o mesmo ambiente que você tem no servidor na sua máquina local, né? Então, fazendo desse jeito, usando uma VM, o Ansible, você vai ter exatamente o mesmo Sim, ambiente, não, né? e é exatamente mesmo. Você pega, por exemplo, você tem o Debian 10 lá, mas na sua máquina você está usando o Ubuntu 20.04 que lançou agora. A versão das coisas não vai ser a mesma, sabe? Sim, sim. Desse jeito Posso fica até muito mostrar, melhor. na verdade, aqui, ó. Isso é bem interessante, ó. A gente tem um repositório, a gente chama de Provisioner.
que tem tudo que a gente tem no ar aí. Então a gente tem, por exemplo, na pasta Playbooks, Prod, a gente tem todo o nosso playbook. Então, playbook da nossa máquina Egir, da nossa máquina Bind, da nossa máquina Cups e assim por diante. Então, esses são os playbooks. E aí, a gente tem aqui na pasta um arquivo chamado Vagrant File, que ele tem um bloquinho para cada servidor aqui. Então, por exemplo, o servidor de DHCP lá no real, ele é um Ubuntu 16.04. Então, na máquina virtual aqui, do libvirt, ele também é um Ubuntu 16.04. Aí o FreeRAID, lá na produção, ele é um Debian 10. Então aqui ele também é Debian 10. O Cups é um Debian 9 lá na produção. Então aqui ele também é um Debian 9. Então vamos supor que a gente pretende migrar lá na produção o Cups para Debian 10. A gente vem aqui primeiro, muda para Debian 10, roda o playbook nesse Debian 10, vê se vai quebrar alguma coisa, corrige o que vai quebrar, aí sim vai na produção e cria a máquina Debian 10 e roda o playbook lá. E assim por diante. Então, porque é isso que você falou, às vezes, por algum motivo, ou porque a gente, no nosso caso, era isso. No passado a gente tinha tudo em Ubuntu, a gente está migrando para Debian, entendeu? Então, tem coisa que está no Ubuntu ainda. Então, antes de refazer, a gente dá uma testadinha localmente, né? Não, e dessa forma aí a pessoa pode usar no desktop dela, pode usar qualquer. Eu tô dizendo isso porque normalmente o pessoal instala as coisas no sistema desktop da pessoa Ah, mesmo, não, né? não, a gente faz. E às vezes a pessoa tá usando o Fedora, tá usando o Windows lá, desse jeito vai ser Não, igual, né? não, aqui aqui é pelo libvirt. Aí Eu já várias vezes eu tive que ver como colocar a extensão do Sybase no meu PHP do Fedora, por exemplo. Não não, não. precisa, né? Faz o mesmo sistema que tá no Sim, servidor, sim. né? No caso do PHP especificamente, mas aí só, assim, só. Eu tenho. Sim. Foi só um exemplo mesmo, né? Porque, por exemplo, se o servidor tava lá na época era o PHP 5.6 e eu tava com 7.3 na minha máquina. Ah, tá, entendi. Não precisa ter esse tipo de Não, é verdade. complicação, né? Entendi. Então aqui o PHP, por exemplo, a gente tem um servidor que chama PHP 5, que tem as coisas de PHP 5, e tem outro que é um PHP 7, tá vendo? Então a gente tem os dois. Mas é isso, a gente mantém eles. As coisas. É difícil manter isso, mas tem que estar espelhado, né? Tem serviço que é mais complicado você subir localmente. No caso do Sybase é bem tranquilo, na verdade. É igual, assim, é literalmente idêntico. Não muda nada. É, porque ele também não tem muita coisa, né? Ele é um serviço Sim, para um banco e pronto, né? sim, sim. Sim, eu, no caso a gente separa também, então a gente tem aqui o MySQL, tá vendo? Um playbook pro MySQL. Mas só por uma questão de organização também, enfim. Quando dá problema também você não vai saber em qual que é o problema, né? Então a máquina caiu, né? É. Eu digo que o custo é baixo, né? De você ter duas máquinas separadas na nuvem. É mais fácil do que se fosse local, né? Se fosse duas máquinas físicas, aí sim, mas virtuais acho que talvez seja mais fácil separar mesmo. Pra dividir o problema, né? É. E tem esse negócio de poder escalar também, né? Sim, você pode Você vai, aumentar. é, Eu nunca precisei. você aumenta disco. Na USP a gente nunca tem esse problema, né? Quer dizer, só quando tem uns cursos aí com um monte de inscrição simultânea, mas é meio raro. Ó, aqui ele instalou. E aí ele vai começar agora a fazer a pós-configuração, que é tipo criar a inicialização lá do systemd e tá copiando outras coisas aqui, ó. Agora que tem um warningzinho aqui, ó. Aí quando a gente vê esses warningzinhos, o que a gente faz? A gente vem aqui, copia e cria uma issue, né? Deixa eu ver se já não tem. Não tem, ó. Eu vou lá, já crio uma. É só um warning também, não é um. Esqueci de. Aí ele avisou que aquele TMP ali só vai poder ser executado pelo dono, né? Sim, sim. Não, mas é coisa do Ansible, não vai quebrar nada. Mas eu digo, Uhum. às vezes vai ter, ó. Mas eu tava tentando entender a mensagem. Sim. Mas ó, o Ansible é isso, ele vai fazendo tudo, cara. Então aqui, ó, ele já habilitou lá o service pro banco estar no ar, né?
Tá carregando aqui as variáveis de ambiente e acho que o backup é a última coisa. Então, deixa eu lá no README pra gente ver o que a gente vai fazer. Então aqui, né? Tá aqui. Deixa eu fechar essas outras coisas, né? Pra não mexer no Ansible, no Sybase errado, né? É, aqui, como eu tô em casa, né? Isso, ele tá copiando, no caso aqui, você vê que é um arquivinho pequeno, né? Que é o arquivo de backup, mas é lento, né? A É, a cópia, gente né? tá acostumado com a infra lá da USP, né? É muito mais rápido, né? Sim. Aqui ele já vai tentar rodar os backups, mas acho que ele vai falhar porque eu não criei o banco ECA ainda. Deixa ele terminar. Bom, depois, né, se você for editar, você corta essa parte que a gente fica devagando. Esperando. Ah, rodou. Ah, que bonito, né, cara? Nenhum problema. E tá tudo instalado, cara. Então vamos agora acessar a máquina. E a gente vai. Primeiro mandar um. Na verdade, vamos mudar para o usuário Sybase já, né? Sybase. Beleza. Deixa eu fazer isso daqui. Vamos dar um systemctl aqui para ver se o serviço está rodando, né? Primeira coisa, né? Eu nunca lembro se é status, Sybase ou ao contrário. É assim mesmo. Tá. Ele foi morto, ele não subiu. Vamos ver por quê. Deixa eu dar um start aqui. Ele não subiu, cara. Olha aqui. Ah, Deixa eu dar. ele tá dizendo ali que você não tem o Paul Kit. Você não tem que dar um sudo aí não, meu? Tá. Com esse Não, usuário? talvez seja isso. Deixa eu. Status Sybase. Por aí você consegue startar ele. Deixa eu dar um Não. reboot na máquina. Mas o erro aí foi outro, tá vendo? Lá você não, com o usuário Sybase você não conseguiu porque você não usou o sudo. Sim. E aqui ele não mostra. Vamos ver o que ele. Ele tá dizendo que. Ah, sabe o que eu acho, Thiago? Ó, ele tá dizendo aí que você não, você tá como root, É. né? Que estranho ele Eu vou ter. dar um. É porque você tá lá, você não tá no grupo É. lá, né? Quer ver, ó? Faz antes de dar o reboot, faz o login com o Sybase, mas usa o menos antes. Su, espaço menos. Aí você escreve o Sybase, porque ele vai carregar a variável de ambiente do Sybase. Daquele jeito ele mantém a variável de ambiente do root. Pode ser. Então, mas aí você tem que usar o sudo, porque ele tá no sudoer, Tá. né? Tem que ver a senha que eu coloquei pro usuário Sybase aqui. Que ele vai estar aqui. Sybase. User. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver se eu não mudei no playbook, né? SAP ASI, acho que é essa aqui. A senha do servidor 123. Eu acho que. Deixa eu ver, deixa eu start Sybase ASI. Cara, deixa eu só dar uma rebutada que eu acho que eu sei o que é. Beleza. Deixa ele subir aqui. Eu acho que eu esqueci de uma variável no playbook ali, que é o IP da máquina. Você vai ter que montar o disco de novo, né? Ai, putz, é verdade.
Agora ele não vai subir porque porque ele vai tentar. É, eu devia ter colocado no FSTab, né? Você vê que a preguiça. Então, beleza. Não, é 24, né? Aí agora vamos tentar dar um status aqui. Agora não foi porque não tem um disco mesmo, né? Mas aí agora você põe ele no FSTab e dá reboot de novo. Sim. Só por coisa, deixa eu dar um start aqui. Que eu acho que agora vai, cara. Eu vou explicar o que foi. Hum, É, você tem que corrigir lá na. Lá na issue. Depois eu criei uma issue, mas é um problema bobo. Aqui na. Aqui no Ansible. Nas tasks. Tem aqui o systemd. E aqui está um enabled. Quando você dá um enabled, ele vai startar e habilitar. Ocorre que na instalação do Sybase, ele já starta também. Então, hum, tem que ver aqui um parâmetro para ele deixar o serviço habilitado para ele subir no boot, mas não tentar startar naquela hora, porque ele já está startado. Ou entendi. melhorar, esse é um jeito de resolver. O outro, ou melhorar, isso aqui, ó. No Sybase init, que é esse aqui. Esse aqui é o script que é configurado para subir o serviço, tá? Ou aqui, fazer antes de dar esse start aqui, ó, verificar se o serviço já está no ar. Se ele já estiver no ar, não dá um start de novo, porque ali o problema é esse, você deu 2 starts e aí quebra. Enfim, tem que arrumar isso Entendi. aqui. Depois eu vou abrir uma issue. É melhor arrumar aí, porque arrumar o pós-instalação lá não É. dá, né? Bom, mas tudo bem. Tá funcionando. Agora eu vou virar Sybase. Eu tinha. Eu já tinha passado por isso, mas tinha esquecido. É, agora eu vou fazer aquelas configurações. Então eu vou primeiro logar, né? Ver se está tudo certo. Então para logar é esse comando. E aqui a senha é a que eu passei no playbook, que é essa aqui, senha do servidor 123. Então deixa eu copiar ela lá. Então minha senha é essa. Vamos lá. Ah, tá. Como eu montei de novo, acho que a permissão do bagulho ficou errada, né? Da pasta replicado. Eu acho que é porque você fez o login sem o tracinho lá, hein, mano. Você não carregou a variável de ambiente do Sybase. Sim? É. Então, tem um problema também com. Isso eu também não. Eu tinha corrigido. Eu vou corrigir isso daqui, ó. Que é o seguinte: o locale tá com PTBR. E quando dá um locale com BTBR, ele não carrega. Eu não consigo logar, não sei porquê também. Isso é um outro problema. Então eu vou mudar o locale para ser em inglês. Aí ele funciona. Beleza? O bloqueio do Sybase é em inglês. Então, eu não achei onde, Esse aí onde que. muda, cara. É que esse aí que ele tá carregando é o do Debian. Eu acho que o template do Debian 10 que a gente tem instala em português. Você. Mas aí se você for manter em inglês, é bom colocar no playbook, né? Sim, sim, não, eu vou fazer isso. Não, eu não vou mexer na máquina, não. Então, o que, que eu vou fazer, tá? Deixa eu abrir, dividir a tela aqui. Nas minhas roles aqui, eu tenho uma role em outros, naquele provisional, que mexe com locales. Esse aqui, ó. E ela faz isso. Então, eu vou vir aqui opa. Eu vou abrir um arquivo aqui do nosso. Eu vou copiar a task só para não ter que escrever aqui. Repos. Cadê? Aqui, provision. Aqui, playbooks. Dev. Sybase.
É... Não, não é isso não. Peguei errado, desculpa. Espera aí. Opa. Cadê? Deixa eu ver se é essa aqui, Sybase. Aqui. Tá vendo? Eu já tinha feito isso aqui. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma task aqui, ó. Que ela vai configurar para ser em inglês. Aqui, ó, até coloquei, a Sybase não funciona em PTBR. Viu? Tá me escutando? Opa, Oi? tá me escutando aí? Deixa eu só colocar aqui o nome da... Então, aqui eu tô colocando uma role que vai colocar tudo como inglês, tá? Sim. Aí vai funcionar o bagulho. Só tá a indentação tá errada aqui, deixa eu arrumar. Beleza. Uma parte chata do Ansible, às vezes, é acertar a indentação, né? Ah, tá. Aqui. Então vamos lá. Name, include role, tá certo. Aí o nome da role é esse aqui, tá certo. Aí vem as variáveis. E as variáveis tem. É. A princípio é isso. Deixa eu ver aqui no outro. Vars. É isso mesmo, né? Você coloca uma variável e indenta a propriedade dela, né? Ah, não, ele tá reclamando da aqui, linha 18. Ah, tá. Eu mexi na. Ah, não. É uma pra frente. Ela tá. Ah, Acho que agora tá certo. Tá, beleza. Até bom porque eu vou rodar de novo agora e aí a gente vai ver que ele. a gente já vê aquele skip lá, né, que eu tinha Isso, aí perguntado. ele vai. Isso, ele vai pulando o que ele já fez. Mas a princípio a ideia do Ansible é que você rode e rerode várias vezes, né? Sem quebrar o seu servidor, então tá tudo certo. A não ser que você coloque uma role que vai quebrar o seu servidor, né? E aí existe várias roles na internet, tá? Essa aqui, por exemplo, não foi eu que fiz, não. Essa aqui eu peguei. É, Aí você tem um lugar que você procura que é esse site aqui. Deixa eu abrir. Vamos lá, aqui foi o Galax Ansible. Aqui você pode procurar roles. Vamos dar um search aqui, vamos procurar locales, né? Aqui ó, locales para Debian. Acho que inclusive é que eu tô usando? Não, tô usando outra. Aí você pode ir no GitHub dela aqui, ó. Pode ver o que ela tá fazendo exatamente e tal. Aqui, ó. Às vezes são umas bem simplesinhas, ó. Enfim, você pode usar. Role é o que dá o poder para você configurar o seu. Deixar organizado o seu playbook, né? Você encapsula tudo o que você precisa nas roles e deixa o seu playbook limpinho, né? Ele só vai chamando os caras Uhum. que fazem o trabalho sujo. Então aqui ele tá rodando. Olha lá, ele colocou a mudança no loqueio ali, Sim. né? Deixa eu vou deslogar do servidor para quando terminar aqui a de baixo, quando ele terminar de fazer a parte de locales e que ele vai eu não contei isso, mas ele vai rolando de cima para baixo, né? Então ele entrou aqui, ó, tá rodando o primeiro bloco, que é essa aqui. Depois ele vai para essa. Sim. Então ele vai nessa ordem aí. Nossa, mas é bem lento rodar de casa mesmo.
Deixa ele só terminar de rodar o Locale e já acessa a máquina e vai rolar. Então beleza. Ah não, tá gerando ainda. E aqui são as tasks que estão dentro dessa role, né? De Locale. Ah, ó, ele tava gerando o arquivo de configuração e agora ele tá realmente gerando o É. bloqueio. Que aí tem que ver como cada role funciona, né? Beleza, agora sim, ó, ele já colocou como o TF8. Desculpa, como em inglês, né? E o TF8. Não, o Sybase deve funcionar com o Locale em português, tá? Então Uhum. eu vou até comentando as coisas no vídeo, porque se alguém quiser ir arrumando essas paradas, seria bom. Aqui no arquivo de response, deixa eu mostrar pra você aqui. Tem um lugar de língua, aqui ó. Tá vendo? Lang, charset. Então, se passa e colocar aqui, funciona. Eu não sei. Eu não fiz o teste, mas enfim. E você sabe qual que é o charset que vende lá do replicado? Então, eu acho que é. Então, não sei também, na real. Não sei. Deve ser aqueles Vamos ISO digitar. 8859, alguma coisa assim. Então, eu não sei também, para falar a verdade. Se eu fosse fazer agora, eu ia fazer igual você tá fazendo aí. Ia mudar o bloqueio do Debian pra não ter que mexer nisso. Então, eu sei que do jeito que tá, deixando em inglês aqui, funcionou e tá indo. Então, ó, agora ele acabou o rule, acho que vamos ver aqui se ele vai. Então, ó, vamos. Acho que a mudança do look do. Opa, stop. E o gato tá aqui também. É... Tá, acho que talvez tenha que rebootar mais uma vez a máquina. Eu vou aproveitar, enquanto ele não termina de rodar a parte de baixo aqui, vamos já deixar no FSTab, né? Ah, é verdade. É... Só pegar aqui. Vê no BLK ID, você põe pelo ID do. É dev. Opa. Como que é mesmo? Dev. Não, é o comando BLK ID. PL. BLK ID. E eu coloco Não, é só. É, pode pôr também. Mas se você não colocar, ele vai mostrar todos. Não, pera, pegar só. Só pra você copiar aquele. O ID. É XVDB1. Vamos ver se for que mostra todos, né? Essa aqui. É esse aqui? É. Beleza. Aí eu vou copiar essa linha aqui. Beleza. Eu quero montar isso aqui em barra replicada. E aqui vai ser xt4. É. Pra eu. Caso dê problema pra montar, pra ele continuar é 00 ou 02? Eu nunca lembro isso aqui, cara. Ou você não lembra também? Né, deixa ele igual tá o root lá, tá vendo, ó? Porque ele não vai iniciar se ele der falha. Não, mas eu quero que ele inicie se der falha, né? Vai que eu fiz alguma coisa errada aqui? Então você coloca igual ao do boot mesmo. Porque o boot ele verifica lá uma vez se ele falhar não tem problema o boot ficar desmontado depois. Sim. Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha a task aqui embaixo, ó. Descompacta o. Enfim, lá o executável do Sapiaz. Ele deu um skipping aqui, tá vendo? Ah, sim. Ele... Então, mas esse negócio do FSTab aí, Thiago, quando eu não quero, quando eu quero que o sistema inicie, então eu também não lembro a ordem das coisas direito aí, mas eu coloco 00 porque é o que faz com a partição de swap, o arquivo ele de sobe swap. mesmo sem aquela partição, é isso?
mesmo se ele não conseguir achar o swap, ele sobe, o sistema funciona, mas você tá com ele sem aquele ponto de montagem. Beleza. Acho que agora vai. É que acho que como a gente mudou o locale no meio da parada, é, ele deu problema. Agora eu não sei se eu vou ter que instalar de novo. Tomara que não. Eu não me lembro como que eu fiz da outra vez. Não sei se eu vou ter que instalar de novo com o locale em inglês. Se for, a gente deixa instalando e volta depois, mas em meia hora. mas, vamos ver aqui. Tá vendo? Aqui, ó, ele. Ah, não, ele tá arrumando umas coisas aqui ainda. Deixa eu só ver aqui de novo o status. Ele tá feio de mesmo, mas ele tá falando que, ó, usando o locale PTBR definido em Lang. Ele não. E ele tá falando que o locale não existe, né? Teria que atualizar Uhum. esse locale aqui pro usuário. Opa, cadê o Sybase? O usuário Sybase da mesma coisa? Vamos ver. Opa, não precisa do sudo. Deixa ele terminar de rodar ali. A gente só dá um reboot na máquina para ele carregar o locale certo. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar o Ansible aqui. Porque ele já está instalado, né? Não tem problema fazer isso. Bom, só não nessa tarefa, porque essa daqui está copiando um arquivo de service. Vou fazer em outra. Esse aqui está copiando o init. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver uma tarefa que não seja muito perigosa para dar um Ctrl C aqui. Uau, vai lá, minha camaradinha. Se bem que aqui tá acabando já. Enable Service. Tá no final. Deixa ele fazer tudo. Cara. Ainda bem que não é online. Aqui ele tá indo. Opa. Dá um pause aqui. Então dei um reboot na máquina, tal. Vamos ver se ela vai subir comportada. Eu realmente não lembro se eu fiz a instalação já com locales em inglês ou em português no real que a gente está usando aqui mesmo. Então, a gente vai descobrir agora. Você tinha caído? Não. Vendo? Bom, não estou escutando, mas de qualquer maneira, funcionou. Tá? Eu vou só fazer então as partes finais da configuração e é isso. Então, aqui são as configurações que o pessoal da nuvem pede para fazer. Loguei tudo, então, por exemplo, eu posso vir aqui. Esse aqui é só para visualizar. Então, eu vou setar isso daqui, por exemplo. Então, agora eu só vou fazer as configurações que eles pedem. Então, vou vir aqui. Go. Então, por exemplo, é uma configuração. Uma outra configuração é essa aqui. Go. E assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou dar um use master, né? Go.
E aqui vou criar um usuário chamado dbmente com aquela senha, super senha. Bom, e aqui eu vou começar a criar os devices. Então já estou no master. Vou dar um disk init. Esse aqui eu posso até copiar de uma vez, eu acho, hein? Deixa eu ver aqui. Disk init. Ó, se eu fizer isso daqui, ó, acho que dá certo também. Go. Então criei o disco. Posso criar também o de log. Dá um go. E aqui eu criaria o banco Fefeleche naqueles dois discos. E dá um go. Então aqui é a parte mais demorada que ele está criando e alocando o banco nesses devices. Você está me ouvindo, escutando, vendo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Beleza. Então, qualquer coisa fala no chat que eu ouço. Mas a princípio é isso. Ó, ele criou, alocou, tal. Deixa eu voltar lá a pegar. É meio que seguindo o que está aqui. E aqui aquela parte se precisar configurar. Aqui tem mais umas configurações, ó. Aqui ele não terminou ainda. Deixa ele fazer. Como é um espaço grande ali no device, né? Tipo, são 20 GB, né? Ele vai demorar um pouco aqui. E aí, aí tem mais essa opção aqui de truncate log, um checkpoint. E tem essa daqui também de select into e já era, na verdade. Aqui, coloca o usuário dbmente no banco que você criou. E aqui é só, daqui para baixo são só dicas, nada que precisa para replicação, né? E aqui só a gente colocou umas dicas para a gente mesmo lembrar de algumas coisas. Então coloquei aqui o de Beaver, que ele funciona bem também para fazer consulta. E aí se você vai usar a porta 5000, tem que lembrar lá na nuvem de redirecionar a porta 5000 para essa máquina do Sybase. Aqui está indo ainda. Mas agora já está, de qualquer maneira é isso, já está configurado, instalado, com backup configurado e tudo mais. Acho que aqui não precisa, não tem mais nada de importante. Tem mais essas duas opções que basta copiar e colar lá no Sybase, né? Agora a gente testou, né? A gente reiniciou o servidor e já subiu certinho, com o serviço ok e com o diretório montado no fstab. Alguma pergunta aí, cara? Você quer tentar fechar e abrir o navegador de novo? Porque às vezes você pode sair da sala e voltar de novo. Às vezes isso resolve no Chrome, ou no Chrome, sei lá, qualquer um dos dois. Essa questão do microfone. O fone tá aí chegando agora? Agora tô ouvindo, cara, de boa. Tem até um desenho do Debian aqui na sua foto, cara. Eu preciso. É o Debian Diversidade. Eu preciso resolver esse negócio do meu navegador aqui. Né? Sim. Então, cara, é isso, já tá pronto aqui. Aqui agora você já poderia comunicar lá o pessoal da nuvem, ó, a máquina é essa, o IP é esse, redireciona a porta 5000 lá para a porta 5000 na nuvem e já era. Aqui não tem mais nenhuma configuração, ele tá terminando aqui. A gente pode, você viu que a gente reiniciou a máquina e o serviço já subiu automaticamente, né? A gente pode dar mais um reboot nela para ter certeza que está tudo funcionando. Mas é isso, ó, ele já criou aqui o banco Flash, está alocando tudo bonitinho. E aí desse jeito você tem um replicado. Terminou aqui, ó. Deixa eu só fazer aquelas últimas duas configurações, né? Sistemático, né?
É essa. Beleza. E essa daqui. Esse aqui era não master? Era. Beleza. E aqui você coloca use FFLash, né? Que é o nome do banco. E vou colocar o usuário que eu criei lá em cima, o dbment, com permissão de DBO nesse banco. E já era. São exatamente essas as configurações que eu fiz aqui. O resto é tudo só dica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Bom, dump não precisa, porque esse banco não tem nada, né? Mas eu tô aqui já tô no banco FFlash, né? Então, sei lá, se eu fosse subir lá um DAI deles, create, não sei se é isso, tá? Table ABC, será que ele aceita isso? Ah, não tem create table. Você vê que eu não sei nada de Sybase mesmo. Não sei criar uma tabela no Sybase, mas beleza. No DAI deles vai tá mostrando lá como que faz. Mas tá funcionando. Vamos só dar um reboot na máquina para ver se o serviço vai subir bonitinho, sem esses problemas que deu de locale. Eu acho que tá. Então, supor, a máquina você desligou e ligou, a princípio ela tem que subir lisa com o serviço rodando e a gente logando. Bonitinho. Tá subindo lá ainda. Bom que a gente já testa o nosso. Não, já testou, né? O FSTab, né? Já, esse já foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, deixa lá, terminar de rebootar aqui. Nossa, a máquina não, Pela demora. a máquina não sobe mais, né? Aí você fala, fodeu. Subiu. Pela demora, eu acho que não subiu. Ah, subiu. Mas depois tem que dar um demesg aí pra ver porque que demorou. Aí, ó. Agora sim, ó. Lisinha, o serviço tá subindo. Ah, Bonitão. E se a gente tentar logar na máquina. Aí. É isso aí, cara. maravilha. Olha que beleza, É. cara. Eu vou testar isso aí hoje mesmo, já vou agora. Mas deixa eu me mostrar aqui. Ah, não tô me mostrando, né? Agora que eu vi. Tá. Tá me vendo? Tô. Então, é isso, cara. Tem essas pequenas coisinhas pra resolver, mas acho que, mano, pra quem instalou esse negócio na mão de ponta a ponta, isso é o de menos. E também dá pra arrumar ali melhorar um pouco da argumentação. Eu vou tentar melhorar um pouco da argumentação e colocar. Foram duas coisas, né? O problema no locale, que tem que ser em inglês, e o Sim. serviço, na hora da instalação, eu tive que restartar a máquina para ele subir direitinho, porque ele tentou subir duas vezes ali. Só esses dois probleminhas. É. Mas eu achei estranho ele ter dado erro, porque quando você tenta startar um serviço duas vezes, ele dá erro dizendo que não pode startar porque já está startado, mas ele não fica, ele não quebra o serviço, Não, né? não. Eu achei estranho É aquilo. porque o script de. Deixa eu mostrar aqui na minha tela. É porque o sysctl ele chama um script de inicialização do serviço, né? Ó, deixa eu mostrar do zero aqui, ó. Então, se eu olhar aqui em templates, olhar o Sybase Service, o Sybase Service para startar ele vai chamar o Sybase init. E o Sim. Sybase init, que é um script que eu peguei lá da documentação deles mesmo, é esse aqui. E aí, no start dele aqui, ó, ele não verifica se o serviço está no ar antes de tentar subir. Entendeu? Então, mas mesmo assim, porque se você pegar na mão aí e der dois start seguido no serviço, ele não vai te dar erro. Ele não vai startar duas vezes, mas ele não vai quebrar o Ah, eu serviço. nunca testei. Vamos testar. Pode ser. Então talvez seja outro. É porque eu acho que não precisa fazer essa verificação, porque se você der um stop nele e der start nele duas vezes, por exemplo. Vamos já dar um start aqui, ó. Start, start, start. Ele não dá problema. E se você der um status, ele não parou o serviço por causa disso. É verdade, né?
Então não sei então por que que dá aquele problema de. Eu acho que é em algum outro lugar, alguma outra coisa que tem que testar melhor. Ou é isso, vai ver que o Sybase foi feito para Windows mesmo e tem que reiniciar. Faz sentido. Né? É, eu vou fazer um teste aqui, só que eu vou fazer no LibVirt primeiro. Aí Tá vou, bom. se eu for reparando em alguma coisa, eu te aviso. Ou aviso não, né? Avisar é issue, né?